Está no ar o LibaCast, o podcast do Liberal. Olá pessoal, eu sou João Colossali, ao meu lado, Jucimara Lima. Hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, né? A Yara Kilaris e o Aquiles Nicolas Kilaris. Né? A Yara é designer de interiores, é paisagista, tem anos de experiência, centenas de projetos realizados, além de ser uma participante de mostras de decoração pelo país, pela região, pelo país, né? E autora de livro também, né? E o Aquiles, arquiteto, cerca de 30 anos de experiência, podemos dizer assim, né? E também muitos projetos realizados, né? Dois nomes muito conhecidos aqui da nossa região e do país. Também lançou livros, o Aquiles sobre curvas na arquitetura, tem uma revista e uma coletânea de projetos aí realizados já, né? Baita currículo, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês dois, viu? Eu agradeço o convite de vocês, né, João, Jucimara. E hoje acho que a gente vai abordar assuntos interessantes. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz em estar aqui com vocês. Nervosa, né? A gente também. Mas vamos lá. Espero contribuir aqui e responder tudo que vocês têm de curiosidade aí. Com certeza vai ser um bate-papo bem gostoso. Gente, sempre que eu começo a fazer uma entrevista, mesmo para o jornal, eu sempre brinco e falo, gente, vamos começar do começo para a gente entender toda a trajetória? Então, com vocês, eu também quero fazer da mesma maneira. Quero começar do começo. Então, eu vou começar com o Aquiles e logo na sequência a Yara. Eu queria saber um pouquinho da sua história, onde você nasceu, como que a arquitetura chegou na sua vida, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Eu nasci em Americana mesmo, né? Meu pai é grego, nascido na Grécia mesmo. E ao longo desse tempo, a arquitetura, o que aconteceu? Eu sempre desenhava na escola bastante. Era folhas e folhas, e minha mãe sempre me incentivava, né? Meu pai, né, é engenheiro, né, mecânico, e ele queria levar eu para o lado da mecânica. E minha mãe sempre falava, não, o tipo de desenho que ele faz é mais voltado para a arquitetura. E sempre foi batendo nessa tecla. Então, eu comecei a desenvolver, estudar bastante arquitetura, mesmo antes de fazer faculdade, qualquer coisa assim. E foi assim, foi uma coisa natural, a gente faz o que gosta, e, na verdade, é minha mãe que conduziu, assim. Meu pai até fica bravo, às vezes, né, que minha mãe tem um vídeo institucional nosso, que fala pelas mãos da minha mãe que eu desenvolvi arquitetura, ele até fica bravo. Gerou uma ciumeira. Mas daí a gente usa o lado grego, né, que é o estilo que a gente puxou, depois eu falo mais adiante sobre isso, né, da importância de uma viagem que eu fiz para a Grécia, mas acho que eu estou falando muito, é melhor passar. Ok, deixa eu tirar uma dúvida, mas você falou que você desenhava na escola, mas você já começou desenhando uma casa com medida, proporções, ou aquele tracinho ali? Aquela casinha que a gente fazia, né? Olha, evoluiu, né? Evoluiu. No início, dependendo dos anos, era essa casinha mesmo, né? Mas ao longo do tempo eu gostava de desenhar muito as coisas do cotidiano. Então eu assistia um jogo de futebol, por exemplo, eu desenhava um estádio, desenhava até o locutor narrando um gol, e objetos também eu desenhava bastante. Então era uma coisa natural, que eu pegava um papel, em vez de ler alguma coisa, eu desenhava, né? É Dona Cacilda o nome da sua mãe, né? Dona Cacilda. Dona Cacilda, muito obrigada, viu? Pelo talento que você nos proporcionou, né? Que, aliás, ela sempre fala uma coisa interessante, que ela é assinante do Liberal desde o início. Ah, que delícia. Muito bom saber. Um beijo pra senhora. Yara, você, conta um pouquinho pra gente do seu início. Então, eu sempre sou muito agitada, né? Acho que tenho muita energia. E logo cedo eu quis já trabalhar, e isso com 13 anos já de idade, assim, ainda, na verdade. E tinha um amigo que me encontrou e eu falei, não, eu preciso trabalhar. Ele falou, você quer mesmo trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou, você vai entrar no meu lugar. Eu falei, como assim? Vai entrar agora. E a gente já foi para o escritório do Aquiles e a gente já começou a trabalhar lá. Eu comecei como secretária, comecei a fazer uns trabalhos de pintura, que na época a Encol, uma incorporadora grande, fazia um padrão bem bacana, e aí conseguimos implantar isso no escritório. E aí a gente foi crescendo aí um pouco profissionalmente nesse sentido. E tô até hoje, né? Tô no meu primeiro emprego até hoje. Olha só, uma boa funcionária, né? Imagine como deve estar o fundo de garantia, né? Nossa, vai ter que trabalhar bastante para pagar, não é isso? Ando trabalhando.
Ô, Yara, e como que foram os desafios do início da sua carreira? Foi difícil? Então, como era o primeiro trabalho, nunca tinha feito nada. Tem até uma história curiosa que ele conta, que o meu primeiro dia, ele me deu uma... Sabe aquelas máquinas de escrever antiga? E aí tinha que preencher uma RT que eram 4 folhas com carbono no meio. E aí você tinha que enrolar aquilo e acertar um quadradinho bem pequenininho em cada letra. Então imagina, minha primeira vez, meu primeiro dia, eu tive que fazer aquilo. Então eu apagava, porque dava para apagar com lápis borracha que tinha na época, mas deve ter ficado uma tragédia. Aí eu entreguei, né? Porque eu não desisto. Imagine minha cara quando eu vi. Aí eu fiquei feliz, porque eu consegui terminar, né? Entreguei, mas segundo ele, falou que estava ruim, que eu não iria voltar no outro dia. Isso na cabeça dele, ele não chegou a se expressar, né? Mas então foi um começo mesmo, eu fui aprendendo um pouco de tudo. Mas eu sempre, logo já no começo, eles faziam compras, eu já puxava a compra para mim, eles já deixavam de fazer, via pintura, eu sempre puxei muito, assim, né? Eu gosto de aprender, de saber sobre tudo. Então foi meio rápido, mas foi um início. Eu vi nela um senso assim artístico. Então, como ela falou anteriormente, os desenhos eram todos feitos, né? Não existia AutoCAD, computador, nada. Era todos. Estou entregando a idade. Eram todos feitos a nanquim, né? Às vezes só com lápis. A gente coloria em papel manteiga, sabe aquele papel transparente, às vezes vegetal. Coloria por trás, usando aquele lápis de cor, né? A gente apontava o lápis de cor, passava com algodão, com produto químico para ficar. Então ela tinha um dom que ficava maravilhoso os desenhos que ela concluía. Então isso me despertou. Eu falei, essa então menina, né? Ela tem esse talento para o que ela está se propondo a nos ajudar, né? Que é a arquitetura. E um pouco mais para frente, a Maria Fernanda Meneghel, aqui da nossa cidade, que encabeça aí também a Rosa do Bem, né? E a gente estava com dificuldade, porque a gente tinha uma arquitetura muito bacana, assim, que as revistas queriam fotografar, mas o interno não era tão legal. E aí, eu reclamando ali com ela sobre isso, ela falou, então pega para fazer. Eu falei, então tá bom, eu vou começar a fazer a parte de interiores. E aí foi um complemento também até hoje, né? Ô, Yara, você acha que se você não tivesse começado ali no escritório do Aquiles, você teria seguido outra carreira, ou você acredita que pelo fato de você ter todo esse talento, de alguma maneira o universo ia acabar conspirando para você fazer designer de interiores? Então, eu sempre gostei muito, assim, de deixar a casa arrumada. Minha mãe sempre reclamava. Às vezes, ao invés de eu comprar uma roupa, a gente acabava comprando um objeto para casa. Então, acho que eu sempre tive um pouco desse senso, assim, de deixar a casa sempre arrumada, de gostar, de cuidar, de ao invés de comprar alguma coisa para mim, eu acabava comprando alguma coisa ali para casa. Então, acho que eu sempre tive um pouco desse senso aí. Então, eu poderia ser jornalismo, né? Com certeza. Seria uma ótima jornalista. Apresentador. Apresentadora, vai muito bem, né? Ô, João, não sei você, mas assim, eu sou uma negação para desenho. Nossa Eu Senhora. lembro que eu ia muito bem na aula de desenho geométrico do professor Aurélio lá no Dom Pedro, que eu só tirava 10. Mas para fazer triângulo e quadrado. Agora, para desenhar alguma coisa, eu era uma negação. Eu também não. Aquiles, pesquisando para essa entrevista, né, eu me lembrei do que eu aprendi na escola, inclusive, quando a gente estudava sobre Grécia Antiga, né, história dos povos aí, né? E li sobre a arquitetura daquele período. Né? E lembrei muito das aulas que eu tive que falava sobre o estilo de colunas que diferenciava a arquitetura, né? Você lembra disso, Ju? Jônico, dórico, coríntio. Imagina, eu tenho uma memória de peixe, não lembro. Você é uma pessoa de origens gregas, né? Já comentou aqui com a gente, o nome não deixa enganar também, e muito conhecido pelas curvas. Como assim? Né? O que é essa curva na sua profissão, né? No seu estilo? E o que tem a ver com a Grécia, tudo isso? Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer a primeira viagem com meu pai para a Grécia. E eu fiquei encantado com os templos, com as colunas que você mencionou, os desenhos, né? Tinha todo o lado artístico de uma edificação. Mesmo sendo antiga, a gente via que tinha todo um lado, o entorno. Então, eu pensei, por que não voltar para o Brasil para fazer uma arquitetura diferente, né? Alguma coisa meio monumental, mesmo sendo pequena, ter algum lado. Eu sempre gostei do Oscar Niemeyer, só que o Niemeyer fazia o quê?
a arquitetura das curvas em grandes obras, né? Teatros, igrejas, templos, e não faziam algumas casas, mas era para poucos felizardos, assim. Então eu pensei, por que não aliar um pouco dessa arquitetura que eu vi monumental, né? Que é da minha origem, né? E aliar as curvas do Niemeyer, mas acessível a todos. Um desenho de um muro, de um mobiliário interno, de uma casa, de um estabelecimento comercial que não seja tão monumental, né, como um teatro, alguma coisa assim. E por que a curva? A curva, ela representa, simboliza no subconsciente da gente algo agradável. O mar, as ondas do mar, as montanhas. Eu vou falar como homem, né? O corpo da mulher amada, que é curvo. Quer dizer, tudo que se remete a um desenho curvo, ele é algo sensual, algo agradável. Então, eu procurei trazer isso para a edificação. Então, eu procurei criar um estilo dessa forma, e com algumas pitadas namorando a arquitetura clássica também, das colunas, dos monumentos. E foi assim que eu comecei a desenvolver a arquitetura em projetos pequenos, né? Simples casas, reformas, às vezes, em partes de uma casa. Desenhei bastante objetos internos também. Eu trabalhei numa empresa de móveis, então eu desenhava os móveis. Então, a gente começou de dentro, foi para fora, e a experiência foi andando adiante, assim. Hoje em dia, em Americana, tem muita casa reta. É Né? verdade. Você vai a região ali, algumas regiões da Mas cidade. a gente sabe quando é do Aquiles. Exato. É só de olhar, a gente fala assim, acho que isso aqui é do Aquiles. Hoje você vê casas que são caixas, né? Tanto em fachada, eu não sei o nome técnico exato, né? Mas parece que é um monte de caixa que se amontou ali e vira uma casa em qualquer bairro da cidade. Isso te incomoda de alguma forma? Você vê se a arquitetura da cidade está ficando mais feia para você? Assim, ou não? Olha, eu nunca critico outro Eu sabia que ele ia ser educadíssimo, como outro sempre. estilo. A gente, às vezes, pouco tempo tem para fazer o nosso estilo. E às vezes é o estilo do cliente, né? Desenvolver o nosso próprio estilo, né? Porque eu nunca fico parado, né? Eu faço de uma forma, eu procuro, vou fazer um pouco diferente, vou evoluir o estilo, Então, o que eu falo para vocês? Às vezes muitas vezes, né, Yara? Vem clientes pedindo para fazer casa reta. Eu faço você a casa faz reta. também? Para mim é mais fácil fazer a casa reta. As curvas são mais trabalhosas. Exato, daí eu não dou desconto, né? Tá certo. Assim como eu faço bastante neoclássico, né? Daí eu já tenho o lado que eu coloco algumas curvas no neoclássico, então fica uma arquitetura bastante interessante. Então, eu não tenho muito a criticar, não. Eu acho que cada um pode desenvolver. Acho, às vezes, algumas casas dessas caixotes interessantes, a volumetria. Eu tenho minha opinião, né? Não preciso dar. Oi, Yara, de alguma forma as curvas também influenciam o seu trabalho? Com certeza. Acho que é até por isso que eu vim para a parte interna, para trazer um pouco das curvas, para seguir a mesma linguagem, né? E a gente sente que faz muita diferença, porque as curvas elas trazem movimento, a reta ela acaba sendo uma coisa mais estática, sempre você vê a mesma coisa. E a curva, conforme você se movimenta, você vai enxergando ali formas diferentes. Então, a gente gosta muito desse efeito lá no escritório. E acho que os nossos clientes também, a maioria acaba procurando a gente por esse estilo característico. Mas é que nem o Aquiles falou, hoje a gente tem de todos os estilos, a gente também tem uma característica muito claro, bem amplo, tudo voltado para as áreas externas, muita luminotécnica, mas às vezes tem clientes que vêm, olha, eu gosto de um estilo mais escurinho, quero alguma coisa um pouco mais fechada, e a gente atende cada um, né? Eu acho que as pessoas têm que serem felizes, principalmente a minha parte, que é a parte interna, elas têm que se sentir confortáveis, felizes. Então, é isso que a gente busca nos projetos, entender a característica de cada um e conseguir, com o nosso conhecimento, passar para o papel que ele está imaginando para realizar realmente o sonho dele e ele realmente se sentir em casa, se sentir que aquilo foi feito para ele, aquele é o lugar dele no mundo. Yara, o design também tem estilos. Sim. Né? Como que você definiria o seu estilo de Eu design acho interior? que um contemporâneo, moderno, com essas linhas curvas, é um estilo bem próprio, né? Então,
Hoje a gente chama até de estilo Killers, né? Ai, que delícia, né, gente? Tem um estilo próprio. Porque acaba sendo diferente, né? Porque tem o moderno, que é uma linguagem, tem o contemporâneo, que também já é uma outra linguagem, mas aí a gente acaba chamando hoje em dia já de Sim. Killers. Acho que nas pessoas que, na verdade, começaram a classificar isso, a gente tem até mudado um pouco as coisas no escritório, porque todo mundo fala, eu quero a casa aqui, eu quero a casa no estilo Killers, eu quero essa decoração no estilo Killers. Então a gente acabou incorporando agora, começando até, porque antes a gente até dividia, tentava achar algum nome mais específico, mas acho que hoje a gente já pode chamar de estilo Killers. Falando para facilitar. falando em nome, Yara, uma curiosidade que a gente até veio conversando e discutindo isso, as casas têm nomes, né? Os apartamentos. Tem. Como que é o processo de escolha desses nomes? Vocês escolhem, o cliente escolhe, como vocês escolhem? Eu fico imaginando que às vezes é igual a operação da Polícia Federal, né? O nome da Como assim, operação é já? mais interessante do que É mesmo. Como que vocês criam esses nomes aí? Você quer falar? A ideia inicial do nome foi sua, né? De dar nome nas casas. Então, sempre sobra para mim dar a primeira sugestão. Entendi. Os clientes Mas- pedem muita sugestão daqueles. Mas sempre, a Casa Luz, ela é um sobrenome dos pais, em homenagem aos pais, também quis colocar o nome de Casa Luz. A casa é iluminada, tem ela bastante vai ter vidro, bastante quer dizer... Mas então- os clientes também gostam de ter um nome para casa? Amam. Tem, Ah, tem cliente que vai fazer o projeto, ele já sabe Já o nome da casa. Caraca. Então, tipo, essa casa vai chamar Casa Gaia, viu? Então a gente já tem que colocar no projeto, já sai com o nome. E Que alguns bacana. não, alguns acho que é um processo, né? Às vezes é nome de condomínio, é um processo. Ou ele, durante a obra, ele coloca uma característica ali, eu quero a casa diamante, eu quero a casa. Então, acho que vai colocando, casa preciosa. E eu acho que também, às vezes, é um processo que vai sendo definido o nome da casa até a conclusão dela. Mas tem muitos que já chegam com o nome pronto. Gente, mas é um barato isso também, né? Porque para memorizar, talvez até para vocês, né, diante de tantos anos de mercado, lembrar, eu acho que fica um pouco mais fácil, né, É Aquiles? bem mais fácil. Dura, às vezes, lembrar o nome dos clientes. Né? Lembra Você o nome da Nossa. casa. Ô, Gil, sua casa teria nome? Minha casa teria nome. O quê? Lá, se eu tivesse um projeto do Aquiles com o design da Yara, com certeza a minha casa teria nome. Como ele tem muito bom gosto, eu ia pedir também. Eu ia ser daquelas que falava, o Aquiles, me ajuda a escolher o nome para minha casa. Seria a Casa da Alegria. Que lindo, adorei. Já pronto. Fechou, já assina Fechou, aqui, vamos né? assinar o contrato. Pessoal, um asterisco, se vocês estiverem ouvindo um clique, é a Letícia Meneghel que tá fazendo as fotos aqui do episódio, né? Às vezes vai aparecer no fundo do verdade. episódio ali. Ela tá registrando aqui o episódio. Vocês saberiam dizer algum projeto que tenha marcado muito vocês? Seja às vezes pelo envolvimento, ou pela dificuldade, pelo desafio, ou por quem era essa pessoa para quem vocês projetaram uma casa? Olha, eu não digo casa, mas o projeto marcante, né, Yara, no início de carreira foi o Clube do Bosque. Por vocês, Nós que fizemos maravilha. a portaria nova, Aham. que até hoje está com as mesmas características, né? Porque é normal, a gente faz projetos e com o tempo o pessoal reforma. E na época o presidente era o Atos Pisoni, e ele tinha visto um trabalho que a gente tinha feito na época o Banespa, né? Hoje é Santander, e o pessoal, os gerentes, ele contactou os gerentes perguntando, nós fomos indicados, e nós fizemos aquela portaria, né, aquele prédio novo na entrada. E eu fiz junto com o meu primo, que é arquiteto também, José Antônio Martins, e foi marcante porque era um projeto na localização que a gente não sabe, né, que é interessante. Eu costumo dizer que o Clube do Bosque é o clube mais bonito da cidade, sem dúvida alguma. Pelo próprio nome, né? Sim, Bosque, sim. né? O cenário, o entorno todo. E também os bancos, né? Eu fiz bastante agência bancária no começo de carreira. Eu fiz, na verdade, era um retrofit, né? Uma reforma dos espaços internos no Santander. Eu cheguei a fazer 36 agências. no banco. Caramba! Nossa. Mas o Brasil todo. tá, ok. Depois... A do Banespa que você comentou é de Americana? O projeto piloto foi feito de Americana, na parte super... sabe aquela divisão de vidro que tinha... Y. Começaram aquelas
aquelas máquinas de sacar dinheiro na época. Uhum. Então, a gente chegava no banco para implantar esse espaço novo. Então, fechava a frente da agência com vidro, instalava aquelas máquinas de autoatendimento, né? Que daí tirava as pessoas do caixa. Sim. Elas vinham para a entrada do... Mas o banco que você comenta é aquele da 7 de setembro ou não? É, exato. Ah, que E legal. também a parte superior, onde a Yara comentou, Uhum. nós desenvolvemos um mobiliário com divisórias individuais para gerentes. Quero os E- atendimentos mais Mais VIP VIPs, e tudo. Então, nós fizemos esse projeto piloto, e daí a diretoria de São Paulo visitou. Foi feito tudo assim, meio o gerente resolveu reformar, me chamou, eu estudei toda a estratégia do banco, o que queria, porque o banco tinha um departamento de engenharia. Só que demorava muito, né, para vir. Então, eu fiz, ele pediu autorização, o pessoal deixou. E daí o que aconteceu? Veio o pessoal da diretoria de São Paulo na inauguração, adorou o projeto, o custo que ficou, que era 10 vezes inferior o que eles faziam em uma reforma. E assim eu comecei caindo para a estrada, era um gerente ligava de Ribeirão Preto, outro ligava de Sorocaba, regionais, e Aí se espalhou. eu ia fazendo todo esse mesmo trabalho, era um desafio, porque cada agência era diferente. Era também uma coisa, para mim, tive muito orgulho, porque eu começava a pegar agências que foram concebidas por grandes arquitetos brasileiros, às vezes arquitetos que eu estudei na faculdade. Então, eu pegava lá o projeto desse arquiteto, Rui Otaki, por exemplo, e Sigmar Zanettini também, e estar trabalhando no ambiente interno projetado por uns ídolos não só da época, né, porque eu acho que, para quem estuda arquitetura, então isso foi, para mim, uma coisa muito... sem palavras, assim, é emocionante até de fazer. A Yara tem algum projeto que tenha te marcado? Ela tem, com certeza, mas ela vai contar pra gente daqui a pouquinho que a gente vai fazer o intervalo. Yara, espera só um pouquinho, a gente já volta. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. Bom, gente, estamos de volta, continuamos conversando com o casal aqui. Yara, você ia contar pra gente um pouco sobre os seus projetos preferidos que mais marcaram a sua carreira. Então, eu sou um pouco diferente daqueles, porque para mim, cada projeto tem uma história, então é difícil selecionar uma. A gente já fez muitas casas para artistas, para famosos, jogadores de futebol, mas assim, para mim, todos os clientes são muito especiais, né? Porque cada um tem realmente a sua história, então tem coisas que me marcaram para a vida, assim, são muitas. Acho que, como eu fico um pouco mais na linha de frente, na parte de atendimento, então, o projeto, ele não é só aquela beleza que vocês veem pronta para mim, ela tem todo um contexto ali que faz parte da minha vida. Então, são pessoas que eu levo para o resto da vida, assim, no coração, que eu rezo, que eu agradeço por ter conhecido, por ter passado. E você perguntou um pouco como que a gente lembra, né? Acho que a gente lembra bastante das obras administradas, que nós temos a Argos, que faz a parte de administração de obras, e a gente acaba ficando um pouquinho mais ali, fica mais o convívio ali com a família, com o cliente, é um tempo mais longo. Porque às vezes quando a gente faz só um projeto de arquitetura, decoração, ali são 2 meses, tal, que a gente faz a entrega, e depois tem algumas assistências, né, de algumas dúvidas. Mas aquele que administra realmente cria um vínculo ali, uma história. Então, eu diria que quase todos esses administrados aí são clientes assim que a gente ficou muito ligado, né? Mas todos os projetos, para mim, foram especiais, assim. Eu tenho muito orgulho da minha casa, que foi projetada pela Maravilhosa. Esse é meu trabalho. A cliente era difícil? É muito exigente. Trabalho mais difícil. Foi até hoje. Foi um desafio. Foi um desafio. Mas ficou belíssima, né, Yara? Não, eu tenho muito orgulho também, porque era um dos meus sonhos, por incrível que pareça, né? As pessoas acham que não, mas eu tinha o sonho de ter um projeto do arquiteto Aquiles, tinha o sonho da Palmeira, do telão, tinha algumas coisas ali que realmente, como as pessoas comuns, né, normais, eu também tinha o meu sonho ali. Posso fazer uma propaganda da Casa Por Cristal? favor, gente. A Casa Cristal, o pessoal da Globoplay escolheu e veio gravar
aqui em Americana. Recentemente. E ela está no ar, chama Arquitetura Fantástica a série. O episódio é o Desafio da Linha Reta. Tá no YouTube também, né? Na Globoplay, Na né? Globoplay, E no uhum. YouTube tem a nossa participação mesmo. É o corte, né? Exato. E a Aliás, Casa Cristal também tem no YouTube, como as casas, com esses nomes todos que a gente acabou de Maravilhoso. falar, que a gente, principalmente que são essas administradas, praticamente todas a gente grava, lógico, quando o cliente permite, vão para o ar. Então, a gente deve ter mais de 300 casas lá no Mas você YouTube. não falou dos famosos, né? é mesmo, conta pra gente uns nomezinhos. Eu sei que você fez o estúdio do Amaury, né? Da Mauri Júnior, a gente fez 3, 4 estúdios O dele dele seguidos. foram 4 estúdios. 4 ao todo. estúdios, toda vez que ele troca de estúdio, de emissora, a gente está lá junto. Vários, né? Mara A Maravilha. A casa do Oscar em Americana, né? Jogador de Oscar, futebol, O né? a gente fez Gil, alguns que projetos. o Gil que hoje está no Santos, né? Que era do Corinthians. Era do Corinthians. O Diego Alves, que foi goleiro do Flamengo. O Everton, goleiro do O Everton, Palmeiras. goleiro do Palmeiras. Caíram no gosto também da galera do Os futebol. boleiros, acho que eles vão É. trocando figurinha. É, A gente né? brinca que a gente tem mais de 2 seleções brasileiras lá mesmo. no cliente, e tem mesmo. E são todos muito queridos. E aquilo que eu falei, cada um tem uma história. Do Everton, mas que a gente falou do Palmeiras, por exemplo. Vamos tentar humanizar o que eu estou tentando explicar. A gente fez um apartamento para ele de praia, acho que lá para o sul. E é tipo a suíte master, a gente escolhe para quem? Para a gente, né? A gente está pagando, está investindo, não. Ele deixou para a família, ficou com uma suíte mais simples. Ah, que Então são legal. coisas assim que a gente Esse vai. foi o Everton. Então a Goleiro. gente vai. São histórias ali que vai te marcando. Fala, E poxa, aqui. E até hoje a gente pede camisa autografada para ele. Ah, no contrato. E ele manda a camisa Eu falo para ele, autografada eu pros clientes. não estou vendendo essas camisas, mas eu não consigo. Às vezes vem criança, vem alguma coisa ali, a gente acaba pedindo, né? Não é muito praxe, mas no caso dele, ele é bem querido. E com tanto projeto assim, né, inclusive de gente muito famosa aqui no país e tal, vocês já tiveram algum pedido inusitado em uma casa? Boa pergunta. Alguém que queria um cômodo especial ou alguma decoração especial? Você já sabe, né? Decoração especial, tipo tons de cinza, é isso que você quer saber, polidência. Quem quer saber é o nosso ouvinte, né? A turma quer saber, né, João? Tem vários. Tem até gravado, viu? É Lá mesmo? no YouTube tem. Tem um interessante. Conta pra gente. Aqui a Yara não tá querendo abrir o jogo. Hoje ela tá meio encabulada, né? Tinha um cliente, você deve lembrar, né? Que do mezanino da casa, eu não lembro se era do mezanino ou era até do dormitório dele. Ele queria um tubo Do dormitório. do dormitório, né? É. Para descer pelo tubo até a cozinha. Que perigo, gente. Não, mas tudo isso que vocês estavam imaginando Que aí, perigo. quarto de 50 tons tem, Tem polidência também? tem 2 vasos sanitários, um de frente para o outro, para se conversarem. Sem divisória, né? Sem Só pra... divisória. Tem muita coisa. A gente passa porque é, né, uma história E ali. daí uma curiosidade, assim, quando as pessoas vêm com esses pedidos inusitados, tal, vocês sempre acabam atendendo ou de alguma maneira vocês tentam convencer, de repente, a pessoa? Já teve algum que você falou, ó, isso não dá, gente. dá uma Isso vai dar certo. Não dá. Como é que funciona Olha, a isso? gente orienta, né? Certo. Mas aí, se ele realmente insistir no que eles querem, eles vão acabar convencendo a gente faz. Mas a gente tenta orientar. Eu acho que até pela própria experiência, a gente sempre tenta direcionar o que é, principalmente o que é mais comercial. Né? Então, às vezes, quero uma casa de 2 dormitórios, tem menos valor comercial do que uma de 3. Tem certeza? E aí, às vezes, até algumas ideias são interessantes. Hoje em dia, por exemplo, sai a cozinha que já é gourmet, que já é jantar. Mas aí a gente tenta fazer isso de uma forma a ficar muito legal, né? Então, transformar aquilo ainda numa coisa mais bacana. Num espaço só, né? Num espaço único. Então, são várias coisas, assim, que a gente vai trabalhando ali, vai evoluindo junto com o cliente também. Mas essas ideias a gente gosta, quando tem umas coisas É diferentes. desafio, né, Yara? É desafio. Eu falo que a gente é mais psicólogo do que design de interiores, né? Mas... Ô, gente, é muito legal ver o bate-bola de vocês mesmo, assim, até a questão profissional, né, João? Imagina você trabalhando com a sua mulher, seria legal? Daria super certo. Eu trabalhando com Com meu marido não certeza. daria certo, porque né, eu quero mandar, ele não quer obedecer, enfim. Como que funciona isso entre vocês, né? Desde sempre, a Yara sempre teve o Aquiles como parceiro de trabalho e tal, mas como que funciona isso mesmo na prática, no dia a dia? De vez em quando rola ali uma rusguinha ou vocês já... Será que não funciona até Olha, Funciona. Estão aí até hoje, né? eu conheço a Yara há 33 anos, né? Nós nunca brigamos, né? Ai, que lindo.
Discussão é normal. Discussão a Sim, gente sim. discute, às vezes não tem umas ideias ali que são diferentes, né? Mas a gente é até bem diferente um do outro, mas a gente Vocês se aprendeu que não- complementam, vocês se complementam. a gente aprendeu que é complemento, então acho que... Mas de chegar a brigar, acho que Não. nunca nesses 33 anos. Nunca caiu nenhuma casa por conta do amigo de vocês. Pelo amor de Deus, né? Pessoal, e a gente vê que hoje as redes sociais aproximaram muito as pessoas, né? Tanto gente que é famosa, né? Que consegue receber ali uma mensagem de um seguidor, de um fã, de uma pessoa que não é famosa. E vocês têm bastante seguidores nas redes sociais, A né? Yara é uma influencer com milhões de seguidores. Pois né? é, Mais de 2 2 milhões no milhões, Instagram, aqui eles têm 160 mil no YouTube. Não. No YouTube, sim, sim. né? E Exato. outros tantos milhares ali no Instagram. Isso. E eu imagino, e inclusive vendo o site de vocês, tem uma parte de comentários que as Aham. pessoas colocam de tudo lá, né? Que ela deseja uma casa, tem o nome da própria casa que ela já sabe o que vai ser. Vocês chegam a receber pedidos inusitados, assim, coisas, ou já chegaram a fechar um Reforma contrato meu ali quarto, por faz minha Instagram? casa. Isso bem sempre. É, O pessoal pede contam histórias, pedem para reformar a casa, como se fosse aquele Gugu na minha casa. coisa toda, né? A gente Quilos na minha casa, acho que a gente Olha aí, Olha só, gente. Vamos lançar. Se tivesse recursos, né, a gente venderia com o maior Vamos prazer. atrás de patrocínio, aí vamos fazer acontecer, ué. Mas falando um pouquinho sobre essa questão das redes sociais, a Yara sempre foi uma pessoa muito ligada a vídeo, né, Yara? Há muito tempo você produz os seus vídeos ali pro seu canal no YouTube e tal, né? Foi uma necessidade que você sentiu que você realmente precisava mostrar o seu trabalho ali na rede? Porque hoje em dia é comum. Mas há 15 anos, eu imagino que já deve ter isso, né, Yara? Que você mantém ali o seu canal. Não era tão comum assim, né? Você meio que era foi muito mais difícil, né? uma pioneira nisso, digamos assim, pelo menos aqui na nossa região, né? O Aquiles vai lembrar melhor, porque a minha cabeça é igual a sua, meio de peixe. Meio de peixe, a memória não é muito boa. Mas eu lembro que tinha uma TV regional, que acho que é o Pietro que tomava frente, e a gente começou a fazer um programa de casas mesmo, né? Então, tipo, um quadro direcionado para casas, e nós começamos com os nossos próprios projetos, e aí a gente foi até hoje. A TV acabou não tendo mais, mas aí a gente continuou com o nosso público ali querendo, pedindo, e hoje tem aí também ainda alguns regionais, tem no YouTube, foram feitas algumas participações aí a nível nacional, mas as pessoas gostam muito disso, né? Elas têm a sensação que elas estão invadindo a casa do outro, então é muito gostoso porque você vê como as outras pessoas vivem, e aí quais são as ideias que você gostaria de viver, você quer viver daquele jeito, inspirar né? Se também, inspirar, ou, não, aquilo eu não gosto, eu não queria que minha casa tivesse aquilo, mas, nossa, isso eu quero muito. Então, é muito gostoso isso, as pessoas poderem ver a experiência das outras e poder trazer para elas, e acreditar, principalmente, né? Porque, às vezes, as pessoas veem tudo aquilo e falam, não, isso não é para mim. E aí, elas começam a ter interesse por aquilo, ter vontade, e aí conseguem, né? Eu falo, muita gente parece que começou a assistir alguns anos lá e nunca imaginou que um dia poderia estar lá no escritório, poderia estar fazendo um projeto, e hoje tem a sua casa, realizou o seu sonho. E eu falo, bom, eu sou suspeita, né? Porque todo mundo, às vezes, as pessoas gostam de carro, de sapato. Eu acho que a casa é a coisa material, assim, mais importante da vida, né? Lógico que primeiro a família, mas material mesmo, eu acredito que seja a casa, que o mundo é tão gigante, tem tanta gente, o único lugarzinho que é nosso mesmo é a nossa casa, é onde a gente volta todos os dias, é onde a gente dorme, repõe as nossas energias. Então, acho que isso é uma coisa assim, é um templo divino, é a nossa casa. João, eu acho que chegou aquela hora, hein? Você acha que não? A gente não contou pra eles. Né? Não, a gente não contou. Ai, meu No Deus, entrevistado ela tá anterior com a gente medo. tinha contado, né? Outra vez a gente não contou, mas vamos lá. Vai em frente, Ju. Gente, é o seguinte, nós somos jornalistas, né? E todo jornalista adora um furo, né? A gente quer dar notícia em primeira mão e etc. E daí, conversando aqui, quando a gente estava pensando no podcast, a gente falou assim, vamos colocar um quadro chamado Furo, em que os convidados são convidados a contar alguma história em público que eles nunca contaram. Pode ser uma história pessoal de vocês, uma história profissional, uma informação sobre a vida de vocês, sobre a carreira de vocês, que vocês nunca tenham compartilhado em público. Vou dar um exemplo. Semana passada, um entrevistado contou um pouquinho sobre uma pessoa que ajudou ele em início de carreira. Ele nunca tinha contado aquela história, ele contou. Só um exemplo para vocês terem uma ideia assim. Aí é com vocês, pode começar com qualquer um dos dois, né, João? Aquiles, sua cabeça é melhor. Vai lá. Nós estamos desenvolvendo, né, um roteiro de um filme.
Olha, que legal. informação. E a ideia, primeiro nós vamos terminar a mudança, nós vamos dar o local do escritório Nova e sede. a nova sede, né? Porque a Yara não quer fazer o filme na sede antiga, Diga. porque, segundo ela, vai atrair bastante pessoas, né? E a gente quer estar numa sede ao nível do filme. Exato. Gente, que máximo. Então, a Que ideia legal. já foi feito um pré-roteiro, até quem auxiliou, elaborou até o roteiro, você deve conhecer, é o Rodrigo José. Com certeza. Ele é Parceiro de vocês lá Exato. também, né? Querido. que é um querido nosso e ele escreve Super muito bem. talentoso, clipes de sucesso. super. Bem americana, né? De Americana. americana. Então, a gente está na fase de contratação até de um diretor mesmo para conduzir tudo isso aí. Mas é um processo muito longo, o cinema precisa de bastante recursos, né? A gente tem que ter alguns subsídios, mas nós vamos fazer sim. E a ideia desse filme é falar sobre... Falar sobre a nossa história. Curvas da nossa vida. O nome já tem o título. Já tem o As nome. As curvas da nossa vida, né? É. Bacana. Olha, Muito gente, bom, olha isso aí. que foi Cara, esse valeu, hein, Jean? Esse valeu. Esse valeu. Essa foi de bate e pronto, hein? É, nossa. Vai virar matéria nem, no nem, jornal. nem Muito combinamos. obrigada. Yara, vou pedir para você falar para a gente também, mas também se quiser manter aí, né, na mesma história, porque realmente foi demais. Mas se você tiver alguma para contar também, pode contar. Tô Não, dando uma vamos colher- manter na mesma história. Depois Né? dessa, Tô te dando uma colher de chá. É. Porque o furo foi bom, O né? furo foi bom e você falou o nome do filme que o Aquiles não lembrou. Pronto. Empatou o jogo. Maravilha. João? Ju, você tem mais uma pergunta, não tem? Tenho mais uma pergunta. Eu queria voltar na história dos famosos, que a Yara não contou pra gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas casas aí, coisas diferentes que você colocou nas casas desses famosos. Yara. Ai, meu Deus, vamos lá. O que a gente pode falar Do Gil tem um... Você perguntou para ela, acho que ela... É porque às vezes eu não Pode ir lembro. lembrando aqui. Eu tenho um do Sul que ele pediu uma piscina toda de vidro e embaixo tem uma boate. Olha. Pode falar? E aí ele quer que as meninas nadam em cima, assim. Ah, fica tá. É um jogador de futebol. É um jogador de futebol, é. Mas Caramba. do Gil é interessante. Ele tem o home theater dele, porque o que acontece, pessoal? Eles ficam em concentração, viagens, e quando eles voltam para casa, eles são muito raiz, né? Eles querem os parentes, os amigos da infância. Então, a Yara teve que fazer um home theater para 30, 40 pessoas. Mini cinema. Mas não era, né? Ele não queria com escalonamento, né? Ele queria que fosse num sofá só, largo. É. Né? Caramba. Olha, quando eu falo de histórias, né? O Gil um dia me emocionou. Já era noite, porque acho que ele estava na China. Na época, jogando na China. E a gente estava terminando alguns detalhes ali, então estava na elaboração do escritório dele. Eu falei: o que você quer no escritório? Uma marca de carro, uma Ferrari, uma Lamborghini? Você quer que fale de alguma coisa de futebol, algum time, alguma coisa? Ele falou: Yara, o único sonho que eu tinha na minha vida era ter uma casa de vocês. Ah, que delícia. Eu comecei Que a legal. chorar do outro lado, né, assim, disfarçadamente, mas Sim. tipo assim, uma coisa de uma pessoa que a gente imagina que tem tantas coisas, né, caras ali, possibilidades. tantas possibilidades, e o sonho dele era a casa dele. Tanto é que ele tinha uma casa mais reta, ele quis transformá-la toda em curva, e que deu um trabalho, né, mas desmanchamos tudo, e era uma coisa que ele queria mesmo. Então, é isso que eu falo, eu acho que cada projeto ele tem uma história, Sim. né? Tem a história que ele não bebe bebida alcoólica, e quando a gente faz a entrega da casa, a gente entrega com muitas, não todas, mas o nosso processo é esse, né? A gente chegar e você só entrar com a roupa do corpo. Então, a gente arruma sua roupa, que nem no guarda-roupa dele. Ele usa, a gente não previu que as calças dele é bem alto. E aí foi colocar as calças e o cabideiro ficava dobrado. Ele teve que refazer, ele nem sabe, mas... A gente refez, ele Olha chegou, só estava que tudo em trabalho. ordem. Mas então tá o lençol, tá o papel higiênico no lugar, tá a comida. Então a gente separou um monte de comida para ele e mandou umas bebidas sem álcool que a gente tem que mandar até hoje para ele. Que ele toma café, né, no coado, umas coisas assim, você vê Diferentes. que é diferentes, né? Então, Mas é muito... a gente comprou cafeteira, um monte de coisa chique, mas na verdade veio um negócio do coadorzinho ainda Era lá de simples pano. e eficaz pra ele, né? Mas é muito interessante, né, você falar essa questão do sonho e tal. Como que é para vocês saberem, né, o Aquiles com 30 anos de carreira,
que vocês viraram um símbolo de sonho mesmo, de realização, de sucesso na vida das pessoas. Como que vocês sentem isso? Ô, Ju, e só para acrescentar também, eu acho que também, vendo vocês falando sobre isso, é interessante como ser um arquiteto, um designer, um engenheiro, não é só você mexer com casa, com medida e com massa, né? Sonho, né? Também tem a ver com se emocionar, né? Sinceramente, eu nunca pensei assim que um engenheiro talvez pudesse se emocionar com uma casa, com um cliente, né? Parece uma coisa tão fria, mas não é, né? Eu respondo fácil a tua pergunta. Quando a Yara exigiu que eu fizesse o projeto para a casa nossa, né? Que deu bastante trabalho, como nós já comentamos. Então, um belo dia, nós fizemos o projeto, concluímos a obra, mudamos. Eu sentei na sala, fiquei olhando para as coisas assim, falei, nossa, que orgulho de tudo isso daqui. Esse arquiteto é muito bom, né? Então, começou, brincadeiras à parte, né? Eu vi um sonho realizado, né? E orgulhoso por fazer parte não só de estar dentro do sonho, mas de desenhar o sonho. Então, aí que eu comecei a entender um pouco mais, né, Yara? Do que as pessoas sentem. A gente percebia isso, que as pessoas elas viravam fãs e falavam para outros, e as pessoas que iam na casa tinham aquela sensação, mas talvez a gente fazia, mas não tinha ainda essa sensação, né? Mas depois de muita briga, a gente fez a casa, né? Deu tudo certo. E daí eu entendi, porque muitos projetos que a gente entrega, eu vejo lágrima nos olhos das pessoas. E até quando eu vou gravar, assim, como aí vem, acho que, né, tipo, é o dia da entrega, parece que aí já passou por tudo, os gastos, as coisas, e aí a gente vê essa emoção, assim, acho que da Casa Preciosa, por exemplo, que a gente citou aqui, ela falou, a minha avó se sentiu com o maior orgulho da vida dela, ela falou isso, né, para a neta, era estar vendo aquela casa que a neta conquistou. Então, até arrepia até hoje. Então, são coisas assim que são histórias mesmo, né? Você fala uma senhorinha que já passou por tanta coisa nessa vida, mas assim, a maior realização da vida dela é estar vendo a neta morar numa casa daquela. Então, é coisa assim que a gente se emociona bastante. E a gente é do Impresso, né? Nosso podcast, que é do Liberal, e vocês também têm, assim, digamos assim, vocês também são fãs do Impresso, né? Sim. Aquiles já tem 2 livros publicados, a Yara também tem o livro dela publicado. Vocês têm a revista, né? Que já tem um certo tempo, já está passando, acho que da 33ª edição. Estamos agora editando a 34ª. 34ª. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de deixar registrado no impresso o trabalho de vocês. Eu acho que o impresso nunca vai sumir, porque é uma coisa que é palpável, você pega agora, você não precisa de um dispositivo para você ligar, para você procurar, você está lá. Então, é uma coisa interessante, por exemplo, o lojista, que ele vende um móvel para um projeto que a gente fez a casa. Então, está lá em cima de uma mesa, então, para ele pegar, folhear, mostrar para as pessoas. Então, mesmo o jornal, eu acho interessante ainda você ter o jornal impresso, folhear, colocar do lado, caminhar, mesmo tendo os tablets, tudo, mas eu acho que nada mais ainda que você olhar, você trazer próximo, dobrar, né? Então, eu acredito que nunca vai acabar. Nós temos um exemplo vivo em casa, viu? O Nicolas, que é o nosso filho, ao invés de comprar uma roupa, não sei o que, ele quer comprar livro. Ele compra livro quase todo dia. Livro ele gosta físico. de ler livro físico. E tem coisas assim, para viajar. Às vezes a gente quer ir para algum lugar e fala, mas para quê? Entra aí na internet, olha lá, vê como que é. Eu falo, e o livro a gente tem que estar na mão. Para viajar, pode ver na internet. Mas é interessante. Temos um exemplo vivo lá, eu acho, da nova geração, Sim. que ainda não abre mão do escrito, né? Falando em Nicolas, né, a gente estava aqui batendo um papinho, né, antes da gente começar, e você estava contando uma curiosidade em relação ao seu nome, né, que você tem o Nicolas no seu nome, e o seu filho também tem, o seu pai também chama Nicolas, e você estava explicando para a gente o porquê disso tudo, e eu queria que você explicasse também para as pessoas, porque é uma curiosidade muito interessante. Eu vou citar pelo meu pai, que acho que é mais fácil. Sim. Meu pai, o nome dele é Nicolas Kylaris. Porque na Grécia, na época, né? Hoje acho que já mudou um pouco esse conceito. Nicolas Kylaris era o nome do pai dele, né? Do meu avô, no caso. Então, o nome dele, em vez de utilizar Júnior,
seria o nome da pessoa que o pai deu de Nicolas, o nome do pai seria Nicolas Kilaris. Foi meio confusa a história, mas Ao invés da gente usar o Júnior, que a gente usa, né, que nem seria Nicolas Júnior, eles repetem o nome, Repetem o Nicolas, nome. Nicolas, e aí o sobrenome, que no caso é o Kilaris. E o meu também, meu nome, né? É. Meu nome é Aquiles, que era o meu nome, e Nicolas Kilaris, o nome do meu pai. Então, meu nome é Aquiles, Nicolas Kilaris. Então, o seu Nicolas seria o Júnior, né? Eu até brinquei, falei assim, mas e se for neto? É Nicolas? Daí Não vai ter, né? Se o seu neto, filho do Nicolas, for um menino, enfim, se ele tiver, vai ser só Nicolas mesmo, né? É mais fácil usar o neto mesmo. Né? Vamos abrasileirar, né? E tem mais Nicolas na família, tem sobrinhas. E aí, quando a gente chama Nicolas em casa, vem todo 5, mundo, 6 vem a família inteira olham já. assim, ó. Gente, aproveitando a presença de vocês aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro, assim, como que vocês enxergam, a gente falou muito da história de vocês, do passado de vocês, como que vocês enxergam o futuro da profissão de vocês? Agora, Yara, você Pode ser pode falar. Yara, depois É. Aquiles. Bom, eu acho que a arquitetura, a decoração não vai existir para sempre, né? Hoje a gente tem aí algumas inteligências artificiais montando algumas coisas já, mas ainda assim eu acho que não tem essa personalização que a gente falou mesmo da pessoa ali, né? E a gente, como empresa, a gente ainda tem... a gente vai para uma sede agora, nova, bem bacana, que inclusive era um prédio do Santander, que a gente está fazendo agora um pouco com a nossa cara, mas a gente vai começar um projeto do zero, onde a gente pensa num complexo mesmo, onde a pessoa pode encontrar tudo sobre arquitetura, decoração e complementos também, desde a parte imobiliária, jurídica. Vai ter um hotel dentro desse complexo, um hotel boutique, porque Olha aí, muitos nossos clientes... mais um furo. Mais que a um Yara tá falando, gente. Essa ela guardou para o final. Ela é verdade. Porque nossos clientes são de fora, né? A gente atende o Brasil todo. Hoje a gente tem projeto em praticamente todos os continentes, só não tem no continente Antártico, mas em todos os outros a gente tem projetos em Dubai, Kuwait, Alemanha, Portugal, muitos países. E tem muita gente que vem de fora. Inclusive, na administração, a gente atende o Brasil inteiro, mas agora a gente começou também com uma obra internacional para a região da Guiana, e a gente pretende expandir também a administradora para outros países. Então, a ideia para o futuro, a gente está trabalhando em cima desse projeto, é fazer esse complexo, com heliponto, com rooftop, com ali toda a parte cafeterias, tudo dentro de um complexo que a pessoa tem tudo ali. Aqui em Americana. Aqui em Americana, Ai, que maravilha. Com vista para o Parque Ecológico. Ela já acabou de divulgar o local. Já sei onde tem uma placa de você. Bacana, Deus abençoe vocês. Amém. A gente está chegando próximo do fim, é isso que eu estou entendendo? Isso, já Tá. tá nos acréscimos aqui. Mas a gente vai aumentar um pouquinho hoje, né? Porque Vamos eu lá, esqueci Ju. de fazer. Esqueci não, né? Eu preciso fazer aquela pergunta final. A gente, quando eu iniciei o nosso bate-papo, eu falei, vamos começar do começo, então agora a gente vai finalizar para o fim, assim. Quando vocês não estiverem mais nesse mundo, como que vocês querem ser lembrados? Vai, você quer que eu fale? Eu acho que pelo legado que a gente deixou, né? Não só de arquitetura, como também de caráter, de nome. Então, eu acho que é dessa forma, assim, né? A história mesmo, né? Que a gente percorreu ao longo do tempo, do trabalho que a gente fez, dos filhos que a gente deixou, da família. Perfeito. E o que a gente sente, assim, até isso eu falo para os nossos clientes, tudo que a gente está construindo agora, todos nós aqui na mesa, se eu for fazer um projeto para sua casa, nós vamos embora e esse vai existir, né? O patrimônio, o escritório, qualquer coisa que a gente fizer hoje, ele vai continuar, ele vai durar mais do que a gente. E isso é muito legal, assim, saber que você está fazendo algo que vai durar por tanto tempo, por tantos anos, e às vezes tem coisa que a gente sabe aí que dura uma vida toda depois, né, para uma história. Mas eu acho que o importante é que as pessoas lembrem que foram feitos tudo com muito amor, com muito carinho, e tentando fazer sempre da melhor forma possível que a gente pode, né? Com certeza assim será lembrado. Gente, inclusive vocês ficaram marcados na nossa história, porque são dos nossos primeiros entrevistados aqui no podcast. Que honra. Poder receber amigos aqui, pessoas que eu gosto mesmo de coração, vocês sabem, e que o João eu sei que admira também pelo trabalho, é muito importante para a gente nesse começo, porque
É início, né, João? Então a gente tem que ter essa Exato. segurança de saber que a gente pode contar com o entrevistado e vocês foram parceiros. Pra render Preciso boas contar conversas. uma coisa, que a Ju fez textos, né, das nossas festas, da história dos nossos filhos, que eu já chorei muito com seus textos. Obrigada. Também Emocionante. feito com amor. A gente sabe. Bom, pessoal, muito obrigado, Yara, Aquiles, pela presença aqui com a gente, né? A gente agradece muito o tempo de vocês e a gente deseja também que vocês continuem brilhando muito, principalmente levando o nome de Americana, né, Amém. para outros cantos do mundo aí e fazendo o que vocês fazem muito bem. Obrigada. Obrigado. gente. Vocês, muito sucesso aqui. Tenho muitos convidados que possam levar esse podcast aí pro mundo todo, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigada. A gente fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem com mais um americanense, alguma personalidade de Americana ou região, contando suas histórias, né, João? Isso Obrigada. aí, Ju. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.